Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a nossa primeira aula e a nossa primeira aula vai falar sobre a compreensão e seus principais aspectos. Antes de tudo, eu gostaria de avisar que essa competência ela abrange toda a parte da gramática e não vamos ver toda a parte da gramática nessa aula, porque ficaria uma aula enorme de português. Então, o que foi que eu fiz? Eu separei os principais erros que eu vejo que vocês cometem e coloquei aqui para a gente analisar e falar sobre eles. Vamos passando. De início, vamos entender o que essa competência analisa. A primeira competência da matriz de referência do Enem, ela avalia o domínio que os participantes desse exame apresentam em seus textos quanto à modalidade escrita formal da língua portuguesa. Essa avaliação ela é pautada pelo que dispõe a norma padrão e deve levar em consideração que o domínio dessa norma está estratificado em níveis que contemplam tanto o léxico e a gramática, quanto a fluidez da leitura, a qual pode ser prejudicada ou valorizada por uma construção sintática ruim ou boa. Estrutura sintática e desvios. Com relação à estrutura sintática, devemos observar de que forma o participante constrói as orações e os períodos de seu texto, verificando se eles estão completos, se contribuem para a fluidez da leitura, entre outras questões de ordem sintática. Essa é aquela parte que eu costumo falar sobre a fluidez da leitura do texto de vocês. Porque às vezes vocês escrevem algo que não dá para ler com a leitura fluida. Você dá uma travada na língua quando você está lendo. Porque não tem um sentido assim, claro, do que você está falando. Então, a estrutura sintática ela vai analisar toda essa questão. Aí aqui, no que diz respeito aos desvios, estes são determinados pelo que preconiza a gramática normativa. É fundamental avaliar os textos dos participantes do Enem a partir do que vem se ensinando ao longo dos anos na formação escolar dos estudantes, de acordo com as convenções estabelecidas pelos gramáticos normativistas. Deixa eu beber aqui água. De acordo com as convenções estabelecidas pelos gramáticos normativistas em termos de regras ortográficas e gramaticais, bem como a adequação de escolha de registro e de escolha de vocabulário. Ou seja, é para você escrever baseado no que você aprende na escola. Você não vai usar tipo dialetos, gírias, essas coisas. Você vai usar a norma padrão, a norma formal. Aqui é a matriz de referência, vocês já conhecem, ela tem os níveis e ela vai apontar o domínio da modalidade. E para vocês terem uma ideia melhor, esse nível 1, que é o de 40 pontos, ele significa que o seu texto está precário, a sua escrita está precária. E quando passamos para 80, significa que o seu texto ele apresenta uma escrita insuficiente. No caso de 120, é uma escrita mediana, que dá para entender, mas tem bastante erros. Tem o bom, que é aquela escrita que tem alguns errinhos ali, outros errinhos acolá, mas nada que prejudique de fato o seu texto. E o nível 5, que é quando você atinge 200 pontos, significa que a sua escrita está excelente, possuindo apenas dois desvios e algum problema sintático. Se tiver, por exemplo, você pode ter 2 desvios de escrita e um problema sintático, que mesmo assim você consegue 200 pontos. Mas se passar disso, você já não consegue. Já vai para o nível abaixo. Aí aqui, problemas comuns de estrutura sintática. Esse aqui é um que vocês adoram fazer, que é o truncamento de períodos. E o que é isso? Truncamento de períodos é quando há uma separação por um ponto final de dois períodos que não poderiam ser separados por um ponto final. Ou porque são uma oração principal e uma subordinada, que aí você não pode separar, ou porque é uma oração coordenada e a pessoa vai lá e simplesmente separa. Vocês têm que observar que todas as frases de vocês devem ter sentido do início ao fim. Por exemplo, aqui ela começa falando:
Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação. Ponto. Deixando a infância de lado para usarem aplicativos que de muitas vezes perigosos e não adequados para menores. A parte sintática dessa redação está um pouquinho ruim, mas eu quero que vocês percebam que aqui essa primeira parte ela é uma oração principal e essa parte aqui, ó, onde tem um xizinho, isso aqui ela é a oração subordinada, ou seja, ela complementa a oração principal. Então, quando você tem uma frase que ela não terminou o sentido, você não coloca o ponto, você só coloca o ponto quando você tiver terminado exatamente o sentido daquela frase que você quer dizer. Aí, continuando aqui. Às vezes perigosos e inadequados para menores. Ponto. Tendo em vista que, na maioria das vezes, esse tendo em vista, ele não tem sentido sozinho. Ou seja, ele também está complementando a frase anterior. Ainda é uma continuação dessa frase. Então, você não separa por um ponto. Vocês têm que prestar atenção nisso. Vocês têm também que observar que as frases de vocês, ela tem que ter sentido do início ao fim, e que se ela não tiver, é porque tem algum problema. E esse problema, ele pode ser tanto de coesão como de pontuação, e aí você vai precisar identificar. E para identificar é fácil, é só você ler com bastante atenção. Ai, desculpa. Então, antes de enviar a redação de vocês, ou até mesmo no Enem, antes de colocar na folha principal, leiam com bastante atenção o que vocês estão escrevendo, porque vocês podem encontrar um erro e consertar. Ó, nessa parte aqui. Nos séculos anteriores ao século XXI, ponto. Tá, o que é que essa frase significa? Não significa nada. Aqui não pode ter um ponto, porque ela precisa ter sentido do início ao fim. Ou seja, nos séculos anteriores ao século XXI, ponto. Cadê o resto? Cadê o sentido da frase? Não tem, então não coloquem ponto. Outro erro bastante comum é a justaposição de períodos e orações.